Tem muita gente que estava comparando esse Don Juan com Tails, mas quando eu vi o começo, parecia mais Black Clover. Tá, eu sei, eu não tô ficando maluco, você vai entender. Então fica comigo até o final. Fala pessoal, eu sou o Shihike e hoje eu vou falar das minhas primeiras impressões do Don Juan Wan Ge Fan Shen. E bem, nesse vídeo eu vou falar do episódio 1 até o episódio 6, então pode demorar um pouco o vídeo, então tenha um pouco de paciência. Bem, antes de eu começar, eu gostaria de falar da abertura, que eu escutei e achei bem legal. Então se você é aquelas pessoas que gostam de pular a abertura, assiste essa daí, se você ainda não assistiu e não ouviu, porque eu gostei da música. Bem, vamos começar, começando com o episódio 1. Começa com tempestade, raios, parece até que o mundo estava acabando. Aí é quando aparece um avô falando para sua neta que o Senhor Deus Mago vai proteger eles. E bem, foi nesse ponto que eu pensei, oxe, os caras estão comparando com deles? Tá parecendo mais Black Clover, porque quando falou Senhor Deus Mago, na hora eu me lembrei de Rei Mago, que tem no Black Clover. Então, eu pensei, não, tá parecendo mais Black Clover do que Tails. Mas vamos continuar. Bem, a neta pergunta o que é um Deus Mago? Aí o avô fala para a neta que é o último Deus Mago do continente, do nome lá que eu não sei como é que se fala, e ele protege todos de uma torre azul que fica no meio da cidade. A neta então pergunta o que é um mago? Aí o avô responde que magos são um grupo de pessoas mais fortes do mundo, mas no continente deles só há um único mago. E ele também fala que não vai ter mais novos magos. Daí corta para o nosso protagonista na Torre Azul e ele fala que já passou 18 anos desde que ele veio para esse mundo. Aí eu fiquei achando interessante, tipo, ele fala que passou 18 anos desde que veio para esse mundo. Então, ele falando isso dá a entender que ele fosse de outro mundo. Vocês entenderam isso aí? Eu entendi assim, porque ele falou que passou 18 anos. Já passou de 18 anos desde que ele veio para esse mundo. Então quer dizer o quê? Que ele é de outro mundo? Que não é desse? Bem, eu entendi assim. E ele também falou outra coisa que eu acho interessante. Que ele falou por que os outros podem se misturar em outros mundos. Enquanto ele só pode ser um bibliotecário e um mecânico de meio período. Aí eu fiquei confuso, tipo, os caras falaram que o Rei Mago, o Deus Mago, vive na Torre Azul. Aí corta para o nosso protagonista. Aí eu pensei, esse aí, o nosso protagonista é o Deus Mago. Mas do nada ele fala que ele é um bibliotecário e um mecânico. Ou tipo, ele é o Deus Mago ou não é o Deus Mago? Aí eu fiquei confuso, ele falou que é um bibliotecário e um mecânico. E os caras falam que o Deus Mago vive na torre, e aí tá na torre. O que tá acontecendo? Será que o Deus Mago saiu lá, foi com passigar? Quer saber? Dane-se esse povo, eu não quero saber deles não. E o nosso protagonista ficou lá de que? Auxiliar? Estagiário? De mago? Eu acho que ele é o Deus Mago, não é o Deus Mago. Tipo, ele falou que é bibliotecário, aí pronto, aí eu fiquei confuso. Será que só eu que tô pensando assim? Vocês pensou, ficou confuso? Será que eu tô errado? Ele é o Deus Mago ou não é? Fala aí pra mim, porque será que eu sou tão burro assim? Porque se eu for, eu tô precisando melhorar, cultivar minha inteligência. E bem, depois disso, a tempestade começa a ficar cada vez mais forte, até que a terra começa a estremecer e as pessoas falam que só pode contar com o Deus Mago. E aí corta pro nosso protagonista de novo, onde ele começa a fazer seu Paranauê lá, de magia, e fortalece a Matriz Celestial, que é um tipo de um campo de força que cobre toda a cidade e assim protege eles. Tá vendo? Outro motivo que eu acho que ele é Deus Mago, mas ele fala que é um bibliotecário e um mecânico. Pronto, aí confundiu tudo. Aí eu fiquei maluco. Eu acho que ele é o Deus Mago, né? Bem, vocês falam isso aí no comentário. Principalmente quem foi que traduziu. Porque depois que ele falou isso eu não tô entendendo nada. Depois ele vai à biblioteca da torre, onde contém todos os livros do continente. E ele fala que quando o mundo estava no seu auge, várias pessoas poderosas apareciam. Como Deus Mago e vários outros tipos de deuses. Deus da espada e outros tipos de deus lá que eu nem lembro mais o nome. Bem, depois de um caos, ele fala que isso aconteceu depois de um caos que aconteceu há 3.000 anos atrás,
onde toda a glória desapareceu. E por causa disso não aparecem mais pessoas poderosas e outros deuses magos como ele. E bem, nesse momento que eu gostei de destacar, que eu achei bem interessante, foi a trilha sonora. E pra você ter a ideia que eu tô falando, de qual trilha sonora que é, ela acontece aproximadamente do minuto 5 e 52 segundos e vai até o minuto 6 e 10 segundos. E isso aí é do episódio 1, entendeu? Então, vai nesse minuto aí e escuta a trilha, que não tem ninguém falando. Eu gostei dessa trilha sonora. Então, só tô comentando só, que eu achei. Bem, depois que ele saiu da biblioteca, ele vai até o lado de fora da torre. E enquanto ele estava pensando, uma luz brilhante cai do céu e ele morre. E quando ele estava morrendo, ele fala assim, não, eu não posso morrer virgem. Nossa. Aí eu fico pensando, não, meu amigo, se você é mesmo Deus Mago, por favor, pelo menos morra um pouco com dignidade, cara. Por favor, você vai morrer e fala assim, não, eu não posso morrer. Eu ainda sou virgem. Meu Deus. Foi engraçado. Eu achei. Bem, quando ele acorda, ele está em uma sala de aula e percebe que morreu e acabou reencarnando 3.000 anos atrás, na época que o mundo estava calmo e que ainda não tinha entrado no caos. Aí sim, quando chegou nessa cena, aí eu entendi porque o povo estava comparando com Tales, porque realmente no primeiro episódio de Tales, o episódio começa desse jeito, entendeu? O nosso protagonista morre, reencarna no corpo, só que a diferença é que em Tales, ele morre, volta no tempo e reencarna no mesmo corpo que ele tinha. Agora, nesse Don Juan, não. Nesse Don Juan, o nosso protagonista morre, volta no tempo e reencarna no corpo de outra pessoa que não é o corpo dele. E bem, depois dessa cena, temos um pouquinho de fanservice em CGI, que é um nível totalmente novo, onde apresenta as curvas e as roupas da professora. Essa parte aí foi até que... Bem, agora eu vou para o episódio 2. E como o nosso prota estava dormindo, a professora falou que se pegasse ele dormindo de novo, ele é que iria dar aula no lugar dela. Bem, ela não falou exatamente assim, mas é quase isso aí, entendeu? E bem, ela fala que não importa de onde você vem, se é um nobre ou não, já que você entrou na academia, você carrega a esperança do reino. E ouvindo isso, o nosso prota ficou até surpreso, porque eu não sabia que a professora tinha esse tipo de pensamento. E é aí que o amigo do nosso protagonista, que senta ao lado dele, pergunta se ele é um idiota. Ele diz que a professora é um gênio, e se ele continuasse com aquela atitude, ele iria se dar muito mal. Então a professora pergunta para o nosso protagonista o seguinte: esse mundo é composto por quantos elementos mágicos? E se ele não respondesse essa pergunta, ele não iria poder sair no intervalo. Então ele responde e fala que a estrutura dos elementos pode ser dividido em vários estágios, e até mesmo em infinitos estágios. E ele fala: qual estágio você está perguntando, professora? Aí os estudantes começam a rir e falam que ele é pior que um idiota, porque existem só 9 estágios. Então a professora pergunta em quais 5 estágios eles são divididos. E o nosso protagonista responde com uma resposta lá que eu não consigo nem entender direito. Então assiste lá o episódio para você ver a resposta que ele deu. Bem, depois que ele deu a sua resposta, a professora fala que a resposta dele estava correta. Mas depois ela começa a pensar que para ele ter esse tipo de conhecimento, ele precisaria ler 10 livros históricos. E ela fala que mesmo que ele saiba disso, ainda assim ele precisa prestar atenção na aula. E já que ele sabe tanto, ela fala para ele preparar um líquido básico de fogo. E se conseguir, não precisa mais assistir a aula. Mas se ele errar, ela iria puni-lo ao meio-dia de confinamento. Então, ele fala em pensamento que consegue fazer isso até de olhos fechados. Então agora a gente vai para o episódio 3. Ele vai até a frente da sala e fala para a professora: para um experimento de química tão simples, eu nunca disse que não sabia. Então ele começa a preparar o líquido de fogo, enquanto ele dá a explicação de como é feito. Depois que ele terminou de preparar o líquido de fogo básico, ele pergunta para ela: professor, já posso sair da sala? Depois que ele terminou, ela fica surpresa porque ele preparou um líquido tão puro
que talvez até ela mesma não seria capaz de preparar. E quando ela pergunta onde ele está, os outros alunos falam: professor, ele já saiu. E do lado de fora, o nosso protagonista procura um lugar para treinar e ficar cada vez mais forte e se tornar um discípulo mago iniciante. Ele fala que para se tornar um mago de verdade precisa passar do estágio discípulo mago, que é dividido em 3 níveis: iniciante, médio e alto. E foi nessa época que o caos da escuridão começou. Então ele vai encontrar a razão disso e impedir que aconteça. Bem, agora eu vou para o episódio 4. Vou resumir o máximo que eu conseguir. O nosso prota faz o teste de afinidade de magia e depois começa a cultivar lá mesmo. E já acaba criando uma técnica chamada de lâmina de vento. Depois que ele sai, ele encontra em outra sala uma garota que também estava cultivando. E descobre que seu corpo está congelado e está cultivando o elemento de fogo. Mas se ela continuasse daquele jeito, ela acabaria morrendo. Então ele joga uma agulha de gelo nela e interrompe o seu cultivo. E aí ela pergunta quem é. E quando o nosso prota aparece, ela já ataca ele com uma bola de fogo. Bem, agora o episódio 5. Bem, resumindo, o nosso prota ajuda ela a cuidar do problema do seu corpo congelado e passa uma lista das coisas que ela precisa fazer para resolver o seu problema. Depois que ele sai do salão, ele encontra com aqueles alunos figurantes. E com ele estava uma garota que se acha toda poderosa porque pensa que o protagonista mandou uma carta de amor para ela. E ela responde que ele não é digno dela. E aí o nosso prota fala que isso é um mal entendido, porque a carta foi enviada para a pessoa errada. Mas ele concorda com ela. Eles são mesmo de mundos diferentes, mas não porque ele não é digno dela, e sim, olha só a resposta, e sim porque ela não está à sua altura. Pronto, tomou, tá vendo? Bem, agora o episódio 6. Bem, nesse episódio 6 eu vou dar a maior resumo do editor, então se prepara. Bem, o prota fala que a carta na verdade era para a presidente da sala. E depois dessa resposta, como era de se esperar, a nossa garota coloca gasolina no fogo. E bem, aí começa o resumo. Aí os caras começam a atacar ele esquiva, depois esquiva de 2, o amigo protege o prota, mas perde tempo. O prota para a bola de fogo com a mão, teletransporte, flash, tijolada na cara, pedra no saco, resultado, humilhação total. Prêmio da batalha, crush adquirida. Pronto, essa foi as minhas impressões e análise do episódio 1 até o episódio 6. Bem pessoal, comenta aí embaixo, vocês gostaram desse tipo de vídeo? Vocês querem que eu traga mais episódio analisando o Donghua Wanji Fanshen ou outro tipo de Donghua? Eu posso trazer, mas só se vocês quiserem. Então comenta aí, quer que eu traga mais vídeo analisando esse Donghua? Então é só você falar aí embaixo. Bem, se você for novo no canal e gostou do vídeo e quer ver mais vídeo relacionado a Donghua, e se você quiser mesmo ver mais vídeo, se você quiser, então se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu like, porque vai me ajudar bastante e a me motivar a continuar trazendo novos vídeos para o canal. Bem pessoal, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo episódio. Fui!